Fala galera, beleza? Black Nerd aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, vamos lá pra mais um vídeo do nosso canal. Desta vez vamos falar da rodada de número 8 do Cartola. Claro, a rodada 7 ainda está acontecendo, tá? Mas já vamos aqui dar uma antecipada no nosso time na rodada número 8. Ainda tem 2 jogos amanhã, tá? Então vamos trazer aqui pelo menos um esboço do nosso time e também analisar os jogos pra essa rodada, tá? Nosso time tá indo razoavelmente bem, espero que vá melhor ainda, né? Nosso capitão tá jogando ainda, infelizmente apostamos no Bagre White, que infelizmente não foi bem, entregou 3,60, mas pior ainda foi o nosso reserva de luxo, Pedro Raul, que tava no time de um monte de gente, né? Muita gente apostando no Pedro Raul, e aí eu acabei achando até que não foi tão ruim eu ter ido com o Bagre, mas poderia ter ido melhor, tendo em vista aí que o Yuri Alberto simplesmente arrebentou na rodada. Mas vamos lá, antes da gente falar aí dessa rodada de número 7, tá? Vamos também falar da rodada número 8, vou pedir aquele favorzinho pra você, meu amigo, minha amiga, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos direto pro nosso vídeo, pra rodada de número 8, também vamos falar da nossa parcial na rodada de número 7. Então tá aí, galera, mostrando pra vocês aqui a parcial do nosso time. Estamos com 71,60, jogando ainda o Pedro, né? Jogando também o Arrascaeta, então essa pontuação pode aumentar bastante. A gente pode ter aqui, de repente, até mais uma assistência ou um gol do Arrasca. Podemos ter um gol do Pedro aí, que é o nosso capitão, né? Mas infelizmente o nosso reserva de luxo decepcionou, então o Pedro precisa fazer gol, o Pedro precisa entregar uma boa pontuação, que eu já dei ruim aqui com o Bright White, mas em compensação, galera, apesar da gente estar com 71,66, que já é uma boa pontuação, valorizando aqui 1,94, a gente ainda tem mais 3 jogadores, tá? Temos o Scarpa, o Sacha e o Juninho Capixaba. Tô falando do que deu errado, mas vamos falar agora do que deu certo na nossa escalação e do que a gente trouxe para vocês na live. John Arias realmente correspondeu, 2 assistências. Piquerez, a nossa aposta na lateral, foi muito bem, 10,40, voltando à sua normalidade. A aposta aqui no Ceará deu certíssimo, tá? O William Machado foi muito bem aqui com 6,30. Mitamos também com o goleiro Fernando Miguel, mitamos com o técnico Léo Condé e o Ignacio, que foi a nossa escolha pelo Freitas. Muita gente estava indo de Freitas, claro, pelo preço dele, né? Mas eu acabei escolhendo o Ignacio porque ele desarma um pouquinho melhor e realmente correspondeu, praticamente salvou o SG, tá? Então vamos aguardar agora o decorrer dessa partida do Cruzeiro, tá bom? Já deixa aí nos comentários como tá sendo a sua pontuação na rodada 7, tá mitando, tá zicando, foi de Yuri Alberto, colocou o Pedro, tá perdendo cartoleta? Deixa aí nos comentários que a gente bate um papo sobre como que tá sendo a sua rodada de número 7. E agora vamos lá, galera, analisar a rodada de número 8, os jogos e depois trazer o nosso esboço pra rodada 8. Então vamos lá, galera, falar dessa 8ª rodada, começando com Fortaleza e Juventude às 16 horas. Fortaleza eu vejo muito bom defensivamente, tá? João Ricardo é uma peça interessante, o Mancuso, se for pro jogo, também vale a pena, tá bom? O Kusevich é um zagueiro que também costuma fazer alguns desarmes, mas eu me limitaria ali a 1 ou 2 jogadores no máximo. Então o João Ricardo é uma ótima opção pra rodada, enfrentando o Juventude, que faz péssimas partidas normalmente fora de casa. Mirassol e Corinthians, eu vejo um potencial de gols para ambos os lados. O Corinthians tem uma defesa que não é muito segura, o Mirassol é um time que toma gol todo jogo, mas marca gol em todos os jogos, pelo menos foi assim até essa 6ª rodada, tá? Ainda vai jogar amanhã contra o Red Bull Bragantino. Então eu vejo um potencial aqui pro Corinthians ofensivo, então Yuri Alberto e Memphis Depay vale a dobra no ataque, tá? Ou colocar um jogando e outro no banco de reservas como um reserva de luxo também é uma boa, tá? Então vamos ficar de olho nessa partida na parte ofensiva do Corinthians. Grêmio e Bragantino às 18h30 também, tá? Grêmio jogando em casa contra o Bragantino, tem que vencer esse jogo para poder tentar sair um pouquinho mais da zona de rebaixamento ali, né? Ainda corre algum perigo. Então eu vejo o Grêmio aqui indo para cima, o Bragantino vem caindo um pouquinho de produção, tá? A única peça que eu acho interessante do Braga é realmente aqui o Juninho Capixaba, mas eu vejo um potencial aqui pro Grêmio que talvez com essa vitória em cima do Santos ganhe uma moral pro próximo jogo, mas como é o Mano Menezes o técnico, não espere muitos gols, não espere imitadas dos atacantes, tá? O Christian Oliveira mitou muito porque ele fez muita média básica e aí com o gol foi lá em cima a pontuação dele, né? O Bright White depende muito do gol, então vai ser complicado realmente. Apesar dele ter feito quase 4 pontos, né? Vai ser complicado aí a gente ainda apostar no Bright White, a não ser que o Grêmio comece a evoluir um pouco mais, tá? Pelo lado defensivo, eu gosto do Grêmio. Mano Menezes é um técnico muito defensivo, então tem potencial aqui pro Thiago Volpe, tem potencial pro Marlon lateral, Wagner Leonardo, são peças que dá pra gente ficar de olho aqui na parte defensiva do Grêmio. Vitória jogando contra o Vasco em casa, o Vitória precisa sair da zona de rebaixamento, o Vasco não vem bem, então acho que tem um potencial interessantíssimo aqui para
o Mateuzinho, tá? É o único jogador dessa partida aqui que eu destaco. De repente um Gemerson, lateral do Vitória, mas eu vejo o Mateuzinho com potencial aqui, eu acho interessante, beleza? E agora o jogo das 21 horas, fechando a rodada no sábado, vai ter o Flamengo enfrentando o Bahia, tá? Potencial de gols, tá? O Bahia tá jogando demais, principalmente na parte defensiva, mas vai enfrentar um dos melhores ataques e melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Vejo o Flamengo com potencial para segurar o SG e vencer a partida, então Arrascaeta, Pedro, Léo Ortiz, Léo Pereira, o lateral Wesley, se for o outro lateral Alexandre, o Rossi para o SG é uma boa, que foi vazado hoje, deve ir desvalorizado para o próximo jogo, então temos muito potencial. Eu me focaria realmente no Rossi e no Léo Ortiz, que são as duas peças mais baratas e que tem potencial de valorizar nessa rodada, que deve desvalorizar devido ao gol que tomou hoje do Cruzeiro, tá? Pelo lado do Bahia, sempre Eric Pulga é uma boa opção, de repente ali um Lúcio Rodrigues pode ser interessante, mas a parte defensiva realmente aqui eu já deixo de lado aqui pelo lado do Bahia, beleza? Indo agora pro jogo de domingo, galera, rodada de domingo às 16 horas, Sport Cruzeiro. Olho no Caio Jorge, cara, tá voando, tá fazendo uma partida espetacular hoje nesse empate contra o Flamengo, 1-1, bola na trave, gol do Caio Jorge, então tá jogando demais o Caio Jorge, vale a pena ficar de olho nele, tá? Matheus Pereira é outro cara que dá pra gente ficar de olho, mas hoje tá se omitindo do jogo, jogando mal, né? Vejo que é um jogador que vai depender muito aí da média básica de falta e alguma ou outro chute no gol, tá? O Sport realmente não tem nenhum destaque, nenhuma vitória até agora no campeonato, não tem aqui nenhum jogador que me cresça os olhos aqui na equipe do Sport, tá beleza? Passando agora para o jogo das 5h30 da tarde, olha que interessante, temos um jogo 5h30, Palmeiras e São Paulo, clássico paulista, um jogo bom aí para a rodada, eu acho que vale a pena ficar de olho nesse jogo do Palmeiras, tá? Principalmente pelo lado aí do Piquerez, que tem um potencial para a rodada interessante, a gente pode ter aí o Estevão também jogando em casa, tá? Mas deve ser um jogo muito truncado, o São Paulo tem feito jogos fora de casa muito fechadinho, com difícil acesso, então vejo um jogo truncadaço, bem complicado, de repente um Richard Rios pode ser interessante para desarme, mas é um jogo que praticamente eu vou correr, tá? Ferreirinha pode ser uma boa, mas eu vou correr dessa partida, beleza? Atlético Mineiro e Fluminense, aqui eu vejo um potencial pro Atlético. O Fluminense demonstrou ser uma defesa bem frágil, que bate muito cabeça. Se o Thiago Silva não voltar imediatamente, o Fluminense vai sofrer e vai enfrentar um ataque muito poderoso com o Rony, Hulk, Scarpa. Então, muito complicada a vida do Fluminense. Então, olho no Scarpa, olho no Rony, olho no Hulk e no Rubens, tá? Principalmente para desarme no meio campo, que o Fluminense cede muito, beleza? Passando agora pro outro jogo, galera, Botafogo Internacional às 8 horas da noite. A gente tem um jogo interessante, sem o Savarino, o Botafogo perde demais no meio campo, tá? Então eu vejo um potencial aqui bom aqui para o Igor Jesus, tá? Apenas. E os laterais ali, de repente, se for o Vitinho, se for o Alexandre, se for o Cuiabano. Mas de resto, se o Alexander Barbosa voltar é interessante, mas pode ser um jogo de gols para ambos os lados, vou correr um pouquinho. Pelo lado do Internacional, vejo o Wesley com interessante e o Alan Patrick, que tem feito boas partidas. Bernabé também pode ser uma opção boa para a rodada, tá? E para fechar, segunda-feira a gente tem aqui o Santos enfrentando o Ceará na Vila Belmiro. Olho na linha defensiva do Santos, que jogou muito bem até contra o Grêmio, né? Acabou tomando aquele gol do Christian Oliveira, mas eu vejo um potencial para essa defesa do Grêmio, do Santos, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho. O técnico do Santos é um técnico que era auxiliar do Tite, né? Então pode ser um técnico aí que tem um potencial aí principalmente defensivo, né? Então olho no Escobar, olho no Brazão, que pode ser interessante também, pode ser uma peça que pouca gente vai estar olhando, tá? Pelo lado do Ceará, o Pedro Raul ali mesmo, Lucas Mugni, né? Algumas peças ali, mas eu vejo o Santos até como favorito nessa partida. Gabriel Bontempo pode ser uma peça boa, o Soteldo também é interessante, junto ali com o Tiquinho Soares, que deve ser o centroavante nessa partida, beleza? Então tá aí, galera, demos uma resumida aqui nos jogos da rodada de número 8, tá? Então vamos lá agora dar uma olhada como ficou o nosso esboço para essa rodada. Claro que é um esboço, a gente depois vai atualizar esse time mais pra frente, beleza? Então tá aí, galera, o nosso esboço pra rodada de número 8, tá? Lembrando que a gente ainda vai adaptar alguns jogadores aqui, posso mudar algumas peças, tá? Então é um esboço só pra gente ter uma ideia do que a gente deve ir pra rodada, tá bom? Então vamos lá, começando pelo gol, João Ricardo, acho que tem um potencial bom de segurar o SG em casa, pode ser que de repente eu coloque um Brazão aqui, não é nenhum absurdo não, tá bom? O João Ricardo joga em casa contra o Juventude e o Santos joga em casa aí também, tá? Na dupla de zaga, galera, eu tô indo de Júnior Alonso, acho que tem um potencial bom contra o Fluminense, né? O Fluminense sem o Germancano cai muito de produção, mas ainda tem o Aras e o Everaldo que fez gol na última rodada, mas ainda vejo um potencial aqui interessante pro Galo. Caso o Lianco vá pro jogo, eu prefiro colocar ele tá no departamento médico, tá se recuperando. Se recuperar a tempo, talvez eu vá com o Lianco, tá bom? Como eu falei, galera, Léo Ortiz aí vem desvalorizado, então provavelmente a gente vai com ele. Pelas laterais, eu acho que é difícil não ir com o Escobar, tá vindo muito bem, ainda mais que ele
perdeu umas cartoletinhas nessa rodada, perdeu umas cartoletas, desvalorizou um pouquinho, então deve estar legal para valorizar, vai ser excelente. O Escobar deve estar no time de todo mundo nessa rodada. E eu tô por enquanto com o Juninho Capixaba, ainda não sei se eu vou com ele, tá? Mas por enquanto tô indo aqui com o Juninho Capixaba jogando aí fora de casa contra o Grêmio, deve fazer muito desarme. No meio de campo, o Mateuzinho do Vitória, como eu falei, tem um potencial bom em casa e precisa muito do jogo, né? Precisa muito de vencer essa partida do Vitória, né? O Scarpa jogando contra o Fluminense, eu não gosto muito quando o Scarpa joga contra o Fluminense, é lei do ex ali, costuma não dar muito certo, pelo menos com o Scarpa, né? Então, de repente, eu posso trocar por um Rubens e o Arrascaeta, né, cara? Não dá pra deixar o Arrascaeta de fora nunca, né, cara? Em casa, fora de casa, então tô indo com ele. Memphis Depay tá sendo meu atacante, né, junto com o Hulk. Pode ser que eu coloque um Rony, né, ou troque pelo Yuri Alberto, mas alguém do Corinthians eu devo ter, tá bom? Também tô indo com o Pedro da equipe aqui do Flamengo, tá fechando a nossa trinca de atacantes. Tem um potencial também bom pra jogando em casa, né, enfrentando o Bahia, beleza? Eu vou também aqui com reserva de luxo com o Yuri Alberto. O Caio Jorge pode ser muito bom pra rodada também, então vamos ficar de olho nisso aí, de repente posso tentar encaixar um Caio Jorge aí também nessa partida, tá? O Cuca tá sendo meu treinador, tá? E o nosso capitão pra essa rodada será... Memphis Depay será o meu capitão, que eu acho que o Corinthians tem chance de marcar mais de um gol contra o Mirassol, então é saber quem é que vai marcar esses gols, se é o Yuri Alberto ou se é o Memphis Depay, beleza? Então tá aí, galera, nosso time esboçado pra rodada de número 8. Já deixa o like aí que ajuda demais. Deixa nos comentários como tá sendo a sua rodada 7. Tá mitando, tá zicando, como que você tá indo na rodada. Uma boa sorte nesse finalzinho de rodada 7. Uma boa sorte na rodada 8. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!